pessoal, tudo bem? Vamos passar o vídeo para que vocês possam se comparar um pouquinho, para que vocês possam perceber que não é só com vocês que acontece isso, que a maioria das casas estão ocorrendo esses episódios e nós vamos comentando ao longo do vídeo. Vocês podem perceber nesse vídeo, é lógico que essa criança, ela sabe que ela está sendo filmada, porque a pedido de uma mãe que veio com alguns probleminhas, que a criança dela não tinha foco, que ela estava muito em situações de brincadeira na aula online, nós percebemos nesse vídeo, essa criança, ela realmente está com muitos estímulos sensoriais ao redor dela. Primeiro essa máscara, ela está com esse óculos na mão e esse chapéu. Percebam o foco dessa criança. Ela sabe realmente que ela está sendo filmada, mas eu acho que para uma criança isso não influencia muito. Agora, não para de mexer no óculos, na máscara. A aula está acontecendo ali na frente dele. Será que essa criança ela foi realmente preparada um pouquinho antes, sabendo que iria realizar essa aula online, ou ela foi pega meio de supetão? Vamos, a sua aula vai começar, senta aqui. Isso fez com que essa criança agisse de uma forma mais tranquila, com menos ansiedade. É uma outra situação em que a aula ela está ocorrendo ali, sob essa mesa. Ele olha um pouquinho para a aula, mas ele acha mais interessante ficar afastado, ele está com muita energia, ele está... No momento para ele é um momento de brincadeira, não é um momento realmente de uma aula. E isso os cuidadores sabem que não ocorre quando as aulas são presenciais, porque sempre há o motivo da rotina, o motivo da disciplina, e tudo isso deve realmente ser estabelecido antes. E essa disciplina, ela vem do ambiente familiar, ela vem da pessoa que mais passa tempo com as crianças. Isso não é de nenhuma maneira para culpar e as mamães se sentirem culpadas quando acontece isso. Neste outro vídeo, como está essa criança? Ela está numa maneira confortável? Percebam antes que a televisão estava ligada e nesse momento a aula online está ali, ó, na mãozinha dele. Ele está conversando com a mãe e a mãe está dando algumas orientações. Ele olha para a televisão, ele está mostrando a aula online para a mãe dele, mas ele está olhando para a televisão. Essa televisão ela não foi desligada, esse ambiente realmente tem muitos estímulos ao redor dele, ele jamais ficaria nessa posição se a aula fosse presencial. E ele está ali. Ora ele olha para o celular, ora ele olha para a televisão. Lembram que eu disse antes? A televisão ser desligada um pouquinho antes, o ambiente estar mais tranquilo, não ter muitos estímulos sensoriais ao lado dele. Então ali nós percebemos a posição que ele está. E é nesse sentido que é muito importante as pessoas que acompanham as crianças estarem observando tudo isso. Porque a maior preocupação e observação dos pais foram em relação a foco, concentração e atenção. Então, algumas considerações que nós vamos realizar agora. Quando nós percebemos que as crianças estão em uma situação problema, porque para as crianças nesse momento, as aulas online, elas não são divertidas. Essas aulas online, para elas, não é uma brincadeira, elas não estão interagindo com as outras crianças. Elas não estão tendo as orientações
e os comandos do professor que está ali na frente. Então, numa situação problema, mude o foco. Se a criança começar a colocar alguns obstáculos quando ela está realizando as aulas online, mude o foco dessa criança. A energia está no foco. Se ela está distraída, se a aula não está chamando a atenção da criança, se algum barulho externo está influenciando e a mamãe tiver uma boa percepção, ela, no momento que ela percebe, ela muda o foco, ela dá uma orientação. Essa aula, olha que legal, que é o que, por exemplo, olha o que sua amiga está falando, isso é bem interessante. Vamos ouvir o que ela está falando? Acho que eu vou aumentar um pouquinho o som. Então, nesse momento, a criança, a percepção auditiva dela, ela mesma coloca o foco na percepção auditiva, quando a mãe realiza essa orientação. É muito importante que a mãe consiga estimular essa criança como deve ser feitas as aulas online, como sentar, como se comportar, mas de uma maneira que não seja como uma teoria. Nós adultos também não respondemos bem às teorias. Então, o que é mais importante nesse momento é que a mãe mostre, através de gestos, através de atitudes, para que essa criança perceba que há uma outra maneira de realizar o estudo, as aulas online. Se a mãe ficar ao lado dessa criança, fazendo a aula online, mexendo no celular, não tem como essa criança manter o foco nessa aula online. É importante também que a criança estabeleça uma escuta ativa. E essa escuta ativa, ela tem muito presente nas aulas presenciais. Porque quando a professora está falando, ela sempre tem a didática, metodologia para chamar a atenção da criança. E é lógico, com exemplos, o ambiente é fundamental para que nós possamos mudar o foco, mudar a atenção, mexer na ansiedade dessa criança, perceber se ela está sobrecarregada com muitas aulas, mas isso de estar sobrecarregada com muitas aulas não pode ser uma desculpa para que as crianças deixem para depois as atividades. E isso é muito importante, as mães chamarem a atenção dos filhos, porque o deixar para depois é fazer com que as coisas se acumulem. Vai mexer na rotina da família, vai mexer na rotina da criança e na disciplina dele também, em realizar, em ter um objetivo, em ter uma meta e saber que tudo tem começo, meio e fim.